E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui novamente com o estudo das obras de Dr. André Luiz. E o livro que estamos estudando é Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 31 e no programa passado, continuamos nele, e no programa passado nós conversamos ainda sobre a proibição da entrada do espírito que estava pedindo socorro na colônia e que tinha assassinado 58 crianças ao nascerem. A Narcisa pediu ao irmão Paulo que deixasse ela adentrar a colônia e que ela mesma ia dispensar pessoalmente cuidados especiais a ela. O irmão Paulo vem explicando o porquê que não permite, né? E aí a explicação que ele dá é que ela ainda não reconhece nem o erro, nem as suas fraquezas. É aí que está. Ela não. É isso que a gente também tira a lição desse episódio. Ela não foi proibida de entrar na colônia porque ela matou 58 crianças. Não foi isso. O problema foi ela não se arrepender ainda, não ter o mínimo de arrependimento. A Tereza leu no programa passado o que Kardec fala no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, primeira parte, em que fala Código Penal da Vida Futura. Muito bom esse capítulo. 16º parágrafo. Isso. Capítulo 7, não é isso? Da primeira capítulo parte. 7. Primeira parte. É que ele fala do arrependimento, da reparação e da expiação. Não, da expiação. Desculpa, sempre troco. Da expiação e da reparação. Então, é aquilo. O primeiro passo é se arrepender. Não deu nem o primeiro passo. O que é se arrepender? É reconhecer que errou. Aí que é o problema, porque é o nosso orgulho. Aqui está embutido o nosso orgulho nele, né? Exacerbado. Nós temos o nosso orgulhômetro, né? Igual a temperatura de febre. Uns têm mais, outros têm menos, e temos o nosso orgulhômetro. E é isso que a gente tem que combater, é o homem velho, porque é reconhecer que errou. Isso a gente não faz, a maioria de nós, eu falo por mim, em primeiro lugar, a maioria de nós não faz. Basta, mas eu sei que eu não sou tão bom assim. Pode até dizer isso, mas na hora que alguém diz pra gente o que a gente realmente é, a gente magoa, faz bico, faz uma tromba grande de elefante. Oh meu Deus, fez isso comigo. Quer dizer, isso é orgulho. E às vezes a pessoa está falando certo. Porque a gente não consegue não. A Joana de Anjos diz que nunca diga não consigo, né? Diga não quero. A gente não quer ainda esse esforço, porque é realmente um esforço muito grande, é luta com o homem velho. E é por isso que foi proibida a entrada dela aqui, que é o que ele explicou aqui, voltando ao que a gente já leu no programa anterior. Temos a nosso favor, explicando a irmã Narcisa, olha, nós temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas, e depois ele fala, e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Então, a colônia Nosso Lar, como toda colônia no plano espiritual, como todo setor organizado de aprendizado, como é o Hospital Correcional Maria de Nazaré, que está no livro Memória de Suicida, outros postos de socorro, elas são lugares de refazimento, de mudança de ideia para futuramente, em futuras encarnações, começar essa reparação, essa expiação, né? E depois a reparação, que Kardec explica no livro Céu e Inferno. Uma coisa que tem que ficar claro para a gente é o seguinte: no mundo espiritual, e a gente tem visto isso aqui, é muito difícil você enganar a todos.
Você pode enganar um ou outro no mundo espiritual, porque lembra, a vampira, aquele vigilante que foi chamar Narciso, ele falou, eu não sei como é que ela passou pelos primeiros vigilantes da cerca lá, da cerca que divide as câmaras do, vamos dizer assim, do umbral. Ela passou, então você consegue enganar muito poucos, mas a maioria não, porque lá não existe o corpo físico. O nosso corpo físico aqui na Terra é um abafador. O Paulo, ele está conseguindo captar a vibração de mentira dela, de falsidade. Coisa que aqui na Terra fica mais difícil. Porque tem pessoas que falam assim, eu estou arrependida, mas é mentira. E a gente tem dificuldade de reconhecer isso. É mais difícil, a não ser uma pessoa já altamente espiritualizada, uma pessoa que já tenha, né, lidado com situações assim várias vezes, aí ela já consegue, de alguma maneira, detectar um pouco, mas no corpo isso é muito difícil, no mundo espiritual não. A gente, como diz Kardec lá no capítulo Fotografia do Pensamento, tudo fica exposto no nosso perispírito. Além dos pontozinhos escuros lá, que eram as crianças assassinadas, esse vigilante, esse diretor, e não é à toa que ele é diretor, né, da vigilância, ele está conseguindo perceber o fingimento dela. O pedido dela, ele percebeu que não era sincero, que ela estava fazendo um teatro. Eu vou aqui abrir um parênteses e falar de uma experiência pessoal minha. A gente frequentando uma casa espírita, dirigindo o departamento de assistência social durante alguns anos, a gente vai começando sim também a perceber quando as pessoas elas estão com segundas intenções, quando elas estão agindo de maneira hipócrita. A gente já fica mais, sabe, mas é o tempo, é a experiência. Não é que eu seja superior a ninguém, muito longe disso, mas os sucessivos acontecimentos parecidos vão me dando, não é? Um entendimento já diferente da situação. Eu já consigo perceber, não é sempre, mas eu já consigo perceber quando a pessoa está agindo de maneira hipócrita, como o Paulo conseguiu ver nessa mulher que bate. Então, uma coisa fique clara para a gente, aqui na Terra a gente consegue enganar, mas no mundo espiritual isso não vai acontecer. A gente não tem como enganar aos espíritos superiores e também aos inferiores, que também, no mesmo nível evolutivo nosso, muitos deles, até mais inteligentes do que nós, conseguem nos perceber o nosso sentimento e comportamento muito rápido. Então, o que fica para nós? Para que a gente... Por isso não era à toa que Jesus falava, né, que o seu falar seja sim, sim, não, não. Que a gente se esforce para agir de maneira mais sincera sempre. Porque no mundo espiritual a gente não vai conseguir enganar as pessoas como a gente acha que consegue aqui na Terra. Não é que é para usar de arrogância, eu sou assim mesmo, não. Isso é se acomodar, né? É aquela síndrome de Gabriela, né? Não é eu nasci isso, assim, lógico. Como é que é? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, né? Eu nasci assim... Né? Eu sou assim, vou morrer assim. Não é isso. Porque eu sou verdadeiro e falo assim. Não é isso. Eu falo a verdade, mas não é. Isso não é ser autêntico. Ser autêntico é ser educado. É diferente do que os espíritos dizem, né? Estou falando isso que os espíritos dizem. Mas essa questão do que a Teresa está colocando, de nós treinarmos, né? Todo dia é um treinamento.
e de ser o mais autêntico possível, né? Dentro do esforço no bem. Dentro do esforço no bem, porque ao desencarnar o problema vem, como aconteceu aqui com a moça, tem que reconhecer o erro. No livro Libertação, algumas vezes nós já lemos isso, mas é sempre bom relembrar, o André Luiz é o capítulo 9, 10 do livro. O André Luiz está numa casa, numa residência, lá de acordo com a história do trabalho do livro, e aí ele vê lá uma mulher que ele relata a beleza física dela. Ele, espírito, André Luiz, está vendo ela encarnada na beleza física. Ele fala, a pintura do rosto era admirável. O traje elegante, sobe as joias, discreto, o penteado harmonioso realçava-lhe as profundezas do olhar. Mas rodeava-se ela de substância fluídica deprimente. Halo plúmbeo denunciava-lhe a posição de inferioridade. Então, ela estava denunciando. Nós denunciamos a nossa posição de acordo com aquilo que nós emitimos, que ele está chamando aqui de halo plúmbeo, quer dizer, cinza, né? Cor de chumbo. Então, escurecido, aquela coisa que emana da pessoa, do que ela é por dentro. E aí ela vai se deitar. Quando ela se deita, ele olha e fica espantado. Ele fala assim, com enorme surpresa, aturdido mesmo, não lhe viu os mesmos traços fisionômicos na organização perispiritual, que abandonava a estrutura carnal entregue ao descanso. Alguma semelhança era de notar-se, claro, alguma semelhança. Mas, afinal de contas, a senhora tornara-se irreconhecível. Estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. Então, ela estava apresentando aí a verdadeira forma que ela é. Realmente, que o que nós somos por dentro é isso que ele está mostrando aqui. Então, o sorriso nos lábios, a postura de coitado, aquela coisa, o olhar baixo, a voz meiga, muitas vezes não traduz a nossa realidade. É o que a Teresa está falando. E nem a realidade de quem se aproxima de nós. Por isso, o vigiai e orai de Jesus, a vigilância. Isso que a Teresa relatou na questão do convívio, na assistência social, seja na casa espírita ou em qualquer casa religiosa, isso vai nos aprimorando, vai nos dando experiência, como qualquer setor da vida. Qualquer coisa que a gente vai fazendo sempre durante os anos, a gente vai ganhando experiência naquilo, não é? Qualquer situação. E nisso também. Se nós temos a boa vontade do trabalho, aí a gente consegue a presença dos bons espíritos pela nossa boa vontade. E aí eles nos auxiliam também. Mas não cabe a nós julgar o comportamento de ninguém por causa disso. O Raul Teixeira conta uma história. Raul Teixeira, um palestrante de Niterói, é rápido. E ele estava no atendimento fraterno depois da palestra. Isso ele conta aqui no início das suas pregações. Ainda muito sem experiência. E aí o guia dele, ele médium que é, o guia dele sempre conversando com o guia mentalmente, o Camilo, e ele estava ali atendendo as pessoas, e veio uma pessoa na fila, começou a se queixar da vida, aquelas coisas, do atendimento fraterno. E nessa queixa, a pessoa começou a falar mal de outra pessoa, porque fulano fez isso comigo, fez aquilo. Aí veio um espírito e falou para o Raul assim, olha, não é nada disso que ele está falando, é isso, o culpado é ele que não presta, não sei o quê. E o Raul começou a julgar a pessoa que estava falando com ele. Ah, sem vergonha, né? E aí veio o Camilo, que é o guia. Meu filho, o que está acontecendo? Você não viu mentalmente isso, né? Você não viu, irmão? O irmão chega aqui e tal, e não é verdade. Meu filho, você não tem que julgar ninguém, você tem que ouvir, aconselhar e falar do evangelho para ele. Interessa. Não é problema nosso o que ele fez. É isso que a gente tem que exercitar. Então, nós não estamos falando aqui de uma situação que a gente vá proibir ou não proibir. Não é isso. É o bom senso. Olha só, a doutrina espírita é a doutrina do bom senso. Allan Kardec foi no seu enterro, no seu velório, foi chamado de o bom senso encarnado, né? Por Camille Flammarion. Então, o bom senso. Nós temos que ter o bom senso da situação. Vamos começar a ler. Agora vamos começar a ler, porque nós nem lemos. Eu tinha mais coisa para contar, mas vamos lá. É parágrafo 48. 48? É. E sorrindo expressivamente, então após falar com ela, né?
com a Narcisa, ele continua. E sorrindo expressivamente, exclamou: busquemos a prova. Então ele vai provar para ela que realmente a irmã, que ele tem razão, que por que ela não poderia entrar ainda na colônia? Ainda. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou: que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Socorro, 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 respondeu Lacrimosa. Então ela respondeu chorando. Aí ele continua: mas, minha amiga, ponderou acertadamente, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Então, educadamente, carinhosamente, realmente, ele pergunta a ela. Ele não está acusando. Ele está fazendo um questionamento a ela para ela raciocinar. É diferente. Não está apontando o dedo para ela. Não é isso. Eu ontem, estudando esse capítulo, eu vi que no livro A Vida Escreve, tem uma página chamada o livro A Vida Escreve, do Hilário Silva, através de Chico Xavier. E ele, no capítulo 21, ele fala a fala de cada um. Porque qual é a técnica que o Paulo está usando para provar para a Narcisa e para o André Luiz que ela ainda não tem condições de adentrar as câmaras? Ele vai, entre aspas, tentar com que ela fale, com que ela exponha, não é? Botar para fora, falando, conversando, o que ela traz por dentro. E nessa página, o Hilário Silva vai contar uma fábula hindu. E nessa fábula, que diz que vai corroborar com o título da página, que é a fala de cada um, que a fala de cada um denuncia quem é a pessoa. Porque ninguém consegue falar o tempo todo enganando. Tem uma hora que você, vai acontecer alguma coisa em que você vai, vamos supor, escorregar na tua hipocrisia e vai mostrar quem você é. E aí ele conta a história de um senhor que tinha um burro. Quem quiser ler, A Vida Escreve, capítulo 21. Ele tinha um burro e esse burro estava passando fome. E o que ele resolveu fazer? Ele não tinha mais comida para dar para o burro, porque o capim lá que o burro comia lá nas suas terras já estava muito pouco. Ele resolveu botar uma capa de tigre no burro. E à noite ele soltava o burro vestido de tigre e todo mundo os vizinhos ficavam com medo e deixava o tigre pastar nas suas terras. Mas um belo dia, nessa calada da noite, lá está o burro lá vestido de tigre, mas passou uma burrinha que estava provavelmente, no cio, alguma coisa do gênero, Ele, quando viu a burrinha, zurrou, porque a voz do burro é zurrar, a voz da burrinha, ela começou a zurrar. Ele estava com a capa do tigre, mas aí não teve jeito. Em essência, ele era burro. Ele começou a zurrar também como um burro. E aí ela percebeu, todo mundo percebeu que ele não era um tigre, era um burro disfarçado. Então, olha só que sagacidade, do Hilário Silva contando pra gente que a fala de cada um denuncia quem verdadeiramente é a pessoa. Não só o jeito como fala, porque, como a gente está colocando, por um tempo você pode enganar algumas pessoas, mas você não vai conseguir fazer isso o tempo todo, porque vai acontecer algumas situações mais sérias. No caso do burrinho lá, da história, era a lei de reprodução, ele estava na hora dele namorar com a burrinha, porque os animais, eles cumprem essa lei à risca. Então ele viu a burrinha no cio, ele lá quer saber se está com capa de tigre. Ele foi para cima da burrinha e zurrando também como um burro.
porque na realidade ele não era um tigre, ele era um burro. Então, por que a gente está falando dessa história? Porque o Paulo, o diretor aqui da vigilância, irmão Paulo, ele vai tentar, né, conversar com ela para mostrar, para ela colocar para fora quem realmente ela é. E aí ele vai no ponto certo, como o Marco colocou, com toda educação. Mas ele falou, minha senhora, né, por que razão você tantas vezes cortou a vida de criancinhas indefesas? Quando falou isso, a gente agora vai ver a reação dela, da senhora aqui, porque ele vai no ponto certo, né? Só lembrando aqui que na Gênesis, livro A Gênesis, capítulo 14, titulado Os Fluidos, Qualidade dos Fluidos, Allan Kardec diz que os que trazem os sentimentos culpados, aliás, os sentimentos calejados, emitem forças destrutivas, né? Então isso é natural, é o que a gente já tinha falado em programas anteriores da questão do perispírito, né? Então emitem essas forças destrutivas, e é o que está acontecendo aqui. E aí, novamente lembrando, a análise feita pelo chefe da vigilância, que muitas vezes não tem condições de aparecer. Como está terminando, de todos verem, como está terminando o tempo, está faltando 4 minutos, e aí eu vou contar aqui uma história que aconteceu na nossa casa. Na nossa casa, a casa de Jesus, mas a casa que a gente frequenta lá na Penha, né? Alguns anos atrás, nós tivemos a bênção de ter a presença do Raul Teixeira na nossa casa. Acho que uns 10 anos, né, Teresa? Por aí. Mais ou menos, por aí. E aí a casa estava em festa, muito cheia, né? Choveu muito naquele dia. E aí deu certinho as pessoas, graças a Deus. Foi muito... Na hora que estava começando o estudo, nós temos uma escada que sobe pelos fundos, e aí subiu na escada um companheiro lá, um homem que estava totalmente embriagado. E aí o combinado era o Paulo Renato fazer a prece. Paulo Renato faz o programa aqui na rádio também. O Paulo Renato fazia a peça, o Marco Aurélio ia fazer a apresentação do Raul, e o combinado estava esse. Como quem combina tudo é Deus antes, né? A gente não consulta muito, a gente combina na hora da prece. Cadê o Paulo Renato? Sumiu. E ninguém achava o Paulo Renato. E eu preocupado para olhar para cá. E eu falei, Marco Aurélio, começa aí, porque o Paulo Renato a gente não acha. O que o Paulo Renato estava fazendo? Ele estava conversando com o moço que estava totalmente embriagado, porque ele já estava adentrando no recinto, querendo já, subindo a escada, já querendo com uma certa violência. E o Paulo Renato viu de longe, foi lá e conversando com ele, foi descendo a escada, conversando, não mandou ele embora, não foi isso. Conversando, na conversa o moço desistiu e foi embora. E fazendo prece, e fazendo muita prece, com certeza. Então, é isso que a gente está conversando, é sobre isso. Como é que a gente vai proibir a pessoa? Não é isso, mas nós temos capacidade, nós temos... Cadê a nossa sintonia com os bons espíritos para poder na hora ali ajudar a contornar a situação? Porque a confusão que é assim, ele já estava gritando com uma certa violência, subindo as escadas, daqui a pouco ele ia adentrar a secretaria que vai dar para o salão. E aí, né, como é que ia ficar? A gente não sabe. E aí foi o que aconteceu. Então, a situação bem prática, que pode acontecer com muitas reuniões e tal, que a gente tem que realmente procurar sintonizar com os bons espíritos, né, para poder resolver. Naquele momento, não teria como ajudar esse irmão que chegou alcoolizado. Então, realmente, ele não podia adentrar ali o salão, porque ele não ia conseguir ser ajudado ali dentro. Mas ele foi ajudado pelo Paulo Renato na conversa. E ele acabou se retirando, porque com certeza o Paulo Renato, até o nome é igual do vigilante, é Paulo. Né? O Paulo Renato, não sei. O Paulo Renato tenha tocado no ponto certo. Tenha falado alguma coisa que talvez tenha incomodado, não é? Que tenha atingido a verdadeira intenção, porque a gente não viu a conversa. De quem às vezes estava até acompanhando ele, né? Sim, provavelmente um instrumento para perturbar ali porque ele nunca tinha entrado na nossa casa. Por que naquele dia? Por que naquela hora? Né? No acaso não existe. Então, da mesma maneira que o Paulo aqui conversou com essa senhora, o nosso Paulo deve ter tocado, orientado pelos
né, com sintonia com os bons espíritos, tocado na intenção verdadeira desse alcoolizado, porque nunca mais voltou também. A intenção, não é, ele possa ter sido intuído, e acredito que foi, falou alguma coisa que talvez, né, o moço lá, como essa senhora aqui, talvez não tenha gostado de ouvir, né? Bom, chegamos na nossa hora, agradecendo a todos a companhia, rogando as bênçãos de Deus para as nossas vidas, muita paz de Jesus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.